pergunta: quanto tempo é preciso se preparar para passar em medicina? Vocês já se perguntaram isso? Tem essa dúvida também? Quanto tempo é preciso para passar em medicina? Vamos entender um pouquinho sobre esse assunto? É comum vários alunos me mandam essa pergunta, é comum se falar sobre isso, é comum os pais falarem sobre isso, porque já existem aí várias crenças com relação a essa preparação em medicina. E aí eu quero conversar com vocês, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso para entender todo o processo. Uma coisa que eu acho muito bacana, eu ensino muito como eu aprendo, eu preciso entender o processo, eu preciso entender o passo a passo para isso fazer sentido para mim, tá? Então, quanto tempo eu preciso estudar, me preparar para passar em medicina? Depende de onde é que nós estamos, tá ok? Então vamos analisar, né? Medicina é o curso, é um dos cursos, né? Acredito que seja o curso mais concorrido aí das universidades, tanto na prova do Enem, quanto nas bancas próprias, é o curso mais concorrido. Então é o curso que tem a nota de corte maior, tem menor número de vagas, né? Então tem algumas faculdades que tem 300 candidatos por vaga, 200 por vaga, 100 por vaga, e tem, né, a nota de corte, por exemplo, vou pegar alguns exemplos aqui. Tem algumas faculdades que a nota de corte chega a ser 83 de 90, 81 de 90, pô, é uma nota altíssima, né? Ah, eu tenho que acertar 73 de 80, 70 e tanto, é muita coisa, certo? Então medicina é sim um curso bastante concorrido. Por quê? O que vocês me dizem? Por que será que medicina é um curso bastante concorrido? Ah, gente, tem a história no sentido aí de é uma profissão, né, de uma certa forma um pouco mais segura, né? É claro que um médico tem mercado de trabalho, ou ele trabalha no concursado, ou tem a própria clínica, tem N possibilidades. Geralmente vem esse desejo da família, a pessoa já vem uma família de médicos, então já cria o desejo de ser médico, então tem N motivos para ser um curso tão concorrido. Bem remunerado, certo? Então a gente não pode esquecer disso também, que é uma coisa importante, todo mundo busca isso também, certo? Realização pessoal, profissional, uma série de coisas. Independente dos motivos, medicina é um curso muito concorrido, certo? Por ser muito concorrido, criou-se uma crença que para passar em medicina, eu preciso de no mínimo, aproximadamente ou em média, 3 anos de preparação. Vamos entender o porquê que se criou isso e se isso é realmente viável e verdadeiro, certo? Por que criou essa ideia, essa crença que o aluno precisa de aproximadamente 3 anos de preparação para passar em medicina? Porque olha só, há uns anos atrás, né, vamos tentar voltar aqui o que era um tempo atrás, nem tem tanto tempo assim, né, porque evoluiu tão rápido tudo, que dá a impressão que tem muito tempo, mas não. Mas algum tempo atrás, a gente estudava no ensino médio para aprender, nós aprendíamos muita coisa no ensino médio. Então, realmente, o aluno ele aprendia muita coisa. Então, quando ele ia prestar o vestibular, não era tão difícil, não era tão anormal o aluno passar de 3º ano direto em um vestibular. E quando ele ia fazer um curso muito concorrido, como medicina, engenharia, direito, que eram os cursos aí mais concorridos, ele se preparava aproximadamente aí 1 ano e passava. Por quê? Ele só ia revisar aquilo, compactar algumas informações, algumas lacunas que não tinham ficado muito claras, e em 1 ano de cursinho esse aluno passava, certo? Só que hoje não é essa a realidade. Hoje não é essa a realidade. O que acontece hoje? Muitos alunos, eles passam em ensino fundamental, vai arrastando algumas dificuldades, vai arrastando algumas lacunas, alguns buracos. Quando chega no ensino médio, a gente estuda para passar de ano, né? É comum isso, infelizmente, isso é muito triste, mas é comum a gente estudar para passar de ano. A gente não estuda para aprender, eu estudo para a prova, né? Então tem vários alunos que estudam para a prova. Passou a prova, gente, já não lembra mais nada que tem naquela matéria, né? E assim, hoje, vamos pegar aqui o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. São 3 anos, todo o conteúdo do ensino médio é dividido em 3 anos. Então o aluno ele faz prova praticamente, tem colégio, tem prova quase toda semana, a cada 15 dias. Então é um conceito atrás do outro e você estuda para a prova, vai estudando e você passa. Porque você estuda, é orientado, estuda essa matéria, você estuda, faz a prova. Esquece ela, vai para a próxima, estuda, vai para a prova. Esquece aquela, vai para a próxima. Às vezes o aluno consegue fazer uma ligação ou outra entre conteúdos. Só que é tão corrido, é tão puxado, é tão exaustivo que muitas vezes não consegue, certo? Então,
é importante a gente entender o seguinte: você passa o primeiro ano inteiro estudando para a prova, passa o segundo ano inteiro estudando para a prova e o terceiro ano inteiro para a prova. Só que estudar para a prova não é estudar para o vestibular. E aí é que mora o perigo, né? Porque a gente tem infelizmente, alguns alunos acreditam, não, estou estudando e eu vou chegar lá e vou conseguir bem. Não, porque você é condicionado, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas só um exemplo, né? Quando a gente entra num colégio novo, entrei num colégio, mudei de colégio e tal. Na primeira prova você pode não ir tão bem na prova daquele professor, na segunda prova talvez não, só que você vai pegando o jeito do professor, você vai pegando o jeito do colégio, você vai pegando o jeito que a prova parece para você, a linguagem, o grau de dificuldade, e você vai se adaptando e normalmente você consegue bem. Você melhora, efetivamente, né? Normal que o aluno vai evoluindo, só que além de você melhorar, o que aconteceu? Você aprendeu a lidar com a situação, por isso você melhorou. Só que o que a gente precisa pensar que é muito claro é que a prova do vestibular não necessariamente é igual à prova da sua escola. Então você treinando aquela prova da escola e você chega no vestibular e pega uma prova completamente diferente, conteúdo diferente, prioridade diferente. Por isso que se torna tão difícil o aluno passar direto do terceiro ano, porque ele é treinado para fazer uma coisa e o vestibular é completamente diferente. Estudar para passar de ano não é estudar para passar na prova. Então uma das coisas que eu falo muito com os meus alunos de terceiro ano, que eles têm que estudar duas coisas diferentes. A primeira é para passar de ano e outra é passar para vestibular. Não é a mesma coisa? Com certeza não. São coisas distintas, completamente diferentes, focos completamente diferentes, ritmos diferentes, né? Prioridades diferentes. Então é importante você saber disso, beleza? Então o aluno fica 3 anos no ensino médio estudando para passar de ano. Só que o que ele aprendeu de verdade foi muito pouco, foi um volume muito baixo de conteúdo. Por quê? Porque ele estudou para passar, ele estudou para a prova. E o que a gente estuda, o nosso cérebro, nosso subconsciente é muito inteligente. Então você fixou aquela mensagem que você precisa aprender aquilo para passar de ano. Você aprendeu, fez a prova, acabou. Ele sabe que não é importante, ele descarta para colocar outra coisa no lugar. E aí você leva os seus 3 anos de ensino médio desse jeito. Quando chega na hora do vestibular, o aluno chega lá e quase infarta, porque ele se depara com um monte de coisa, nomes conhecidos, coisas que ele já viu, coisas que ele acredita que ele devia saber fazer. Mas, na maioria das vezes, se ele não se preparou de uma forma diferente, ele só estudou para o ensino médio, ele vai chegar lá, vai dar aquela impressão de que ele viu tudo aquilo, mas ele não consegue sair do lugar. Isso, gente, é muito triste, né? Por quê? Porque ele estudou para a prova. É culpa do aluno? Não. É culpa da escola? Não. É o sistema todo que é assim, tá? Não tem, a escola não é um problema, o aluno não é um problema, é o sistema. A gente foi treinado para ser assim, ok? Ninguém tem culpa, beleza? E por que se fala que o aluno precisa então de 3 anos? É só ele fazer 1 ano de cursinho e passar. Não. Por que não? Porque lembra que o primeiro ano ele não estudou para aprender, ele estudou a prova? Então o aluno normalmente vê matéria no cursinho, ele vê a matéria de 3 anos do ensino médio em alguns meses, porque nem é 1 ano, né? O cursinho geralmente começa em fevereiro, março, as provas acontecem geralmente em outubro, então em alguns meses ele precisa compactar todo aquele conteúdo, treinar, aplicar e conseguir fazer o vestibular. Gente, é muito difícil. Dá certo para alguns? Pode até ser, mas olha, é improvável, tá? Por quê? Eu tenho que ver a matéria do primeiro ano toda e é um conteúdo enorme. Eu tenho que ver a matéria do segundo ano toda, é enorme. Principalmente matéria do terceiro, que é o que mais é cobrado, né? Que é a junção de tudo, é o linkar todo o conteúdo. Então o terceiro ano ele tem esse poder, né? Juntar tudo e fazer a prova. Só que não basta só a gente aprender tudo, fazer todo o conteúdo, fazer exercício. Não, eu tenho que aprender tudo isso e aplicar no vestibular. O que é complicado com relação a isso é que eu já acompanhei, né? Vejo muitos alunos. O aluno ele tem um roteiro, então toda semana ele tem um roteiro diferente, fazendo. Ele entra na mesma sequência do ensino médio, só que com um tempo muito menor.
Porque tem uma semana para vencer aquele conteúdo. Então ele tem uma semana, faz uma matéria. Na semana seguinte ele está em outra matéria de matemática. Ele tem 4 frentes de matemática, 3 frentes, alguns cursinhos 3, 4 frentes. Ele tem 3 frentes, 4 frentes de química, 3 de física. Gente, isso é uma loucura. Então, quando a gente fala que a gente tem 3 anos, por quê? O aluno passa o primeiro ano só vendo teoria. Geralmente no segundo ano ele começa a fazer alguns roteiros. É claro que ele nunca consegue finalizar os roteiros. E no terceiro ano ele já aprendeu um pouco da malícia da teoria, um pouco da malícia dos exercícios e ele começa a se organizar melhor. Tem aluno que demora mais ou menos 3 anos, tem alunos que levam 6 anos, tem alunos que levam 5. Eu já conheci alunos com 8, 10 anos de preparação para passar em medicina. Certo? Por quê? Por conta do jeito que está estudando. Mas, Débora, todo mundo precisa de 3 anos? Na verdade, não. Eu acredito e afirmo que é possível você conseguir sua aprovação em medicina em menos de 1 ano em qualquer faculdade. Aí eu vou falar, né, da VUNESP, porque é a banca que eu domino, que eu conheço, então eu posso falar isso. Outras bancas, eu não tenho propriedade para falar para você ainda. Qualquer aluno pode passar pelo Enem? Não sei te dizer, eu não trabalho com Enem. Mas eu garanto que pela VUNESP o aluno pode passar em medicina em menos de 1 ano, certo? Em qualquer faculdade que a VUNESP prepara, beleza? Débora, como você sabe disso? Porque na VUNESP eu já sei toda a estrutura da prova. Então, quando o aluno quer passar no vestibular de medicina da VUNESP, ele precisa ver todo o conteúdo do ensino médio, conteúdo programático do primeiro ano, do segundo, do terceiro? Não, não precisa, ok? Então a primeira coisa que você precisa fazer para você reduzir esse tempo é você tirar esses excessos que estão aí na sua preparação, certo? Então tem alunos que conseguem passar em 5 meses de preparação? Suando muito? Tem alunos que conseguem passar com 8 meses, com 9 meses? Sim. O que eu posso te garantir é que é possível passar em menos de 1 ano. Isso tenho certeza. Então, Débora, você está me falando que eu estou agora, hoje é dia 4, gente, 4 de janeiro. Hoje é dia 4 de janeiro. Se eu começar a me preparar da forma certa hoje, dia 4 de janeiro, né? 4, 10, para quem vai começar agora em janeiro, eu consigo passar na Santa Casa em outubro, chutando que outubro seja a prova da Santa Casa, que geralmente é. Eu consigo passar na FAMERP em dezembro? Eu consigo passar na Unesp? Eu consigo passar no Einstein? Sim, você consegue. Se você quiser, sim. Ok? Então é fácil. Não é fácil não. Certo? É simples. É um processo simples, mas não é um processo fácil. Por quê? Porque existe dedicação, disciplina que você precisa fazer. Ok? Então é possível? Sim, te garanto que sim. Mas como que a gente vai fazer isso? Então eu preciso tirar, igual tem muitos alunos que estudam pelo edital, né? Eu pego o edital e mato todos os tópicos. Gente, isso é uma loucura. Se você pegar edital do vestibular, da Unesp, da FAMERP, do Einstein, de qualquer outra faculdade aí da VUNESP, você vai perceber que os editais são iguais, tá? Então, níveis completamente diferentes, graus de dificuldade diferentes, mas o mesmo edital, o mesmo conteúdo programático, que é exatamente o mesmo conteúdo do ensino médio. Nós não precisamos disso. Eu não preciso estudar todo o conteúdo do ensino médio. Você entendeu isso? Você não precisa estudar todo o conteúdo do ensino médio. O que você precisa estudar? Eu preciso estudar todo o conteúdo que vai cair na minha prova. Isso, gente, tem que ficar muito claro para vocês. Eu bato muito nessa tecla porque é um erro muito comum dos alunos. Eu vejo muitos alunos que imprimem o edital, estuda tópico por tópico e vai pintando e ticando. Isso é uma loucura. É ruim? Se você tem muito tempo, Débora, eu não me importo se eu vou ficar 7, 8, 10 anos para passar. Ok, se você não se importa, tudo bem. Mas, se você quer passar esse ano de 2022, não é o melhor caminho, posso te garantir isso, não é. Ok? Você precisa tirar os excessos de conteúdo. Então, você precisa estudar naquele conteúdo, você precisa daquele conteúdo que vai ser cobrado de você. Então, olha, vou pegar alguns exemplos. Vou pegar um exemplo de física, vou pegar um exemplo de química e vou pegar um exemplo de matemática, só para você conseguir entender o que eu estou falando. Reações orgânicas, ok? Sei lá, quantas reações orgânicas nós temos aqui de cabeça? Umas 15? As mais importantes? Tem mais, né? Mas algumas reações importantes aí. Tem umas 15 reações orgânicas importantes. Ok. Reações orgânicas é importante para você que vai fazer o vestibular da VUNESP.
Ah, legal. Então eu tenho que saber reações orgânicas. Tem que saber. Quais reações orgânicas são mais importantes? As das 15, vou tirar aí 10. Tá? Tô chutando aqui um tema aleatório para você entender o que eu tô falando. Dessas 10 são mais recorrentes, são mais importantes? Qual dessas 10 elas realmente estão na minha prova, que é possível cair na minha prova? Então eu preciso ir tirando os excessos, beleza? Então eu tenho que saber o que vai cair na minha prova. Então, esses aqui são os conteúdos da minha prova. Então eu vou estudar isso. Vou estudar, dominar esse conteúdo, dominar esse conceito de forma que se cair essa matéria eu não posso perder. Se cair esse conteúdo, isso aqui eu não perco, isso aqui eu consigo fazer. Beleza? Então, orgânica, estequiometria, gente, tem N conteúdos que são extremamente importantes, que é certeza que vai ter na prova de vocês. Estequiometria, orgânica, soluções, entalpia, equilíbrio. Só que aí o aluno pega o seguinte, então equilíbrio, vou pegar tudo que tem de equilíbrio, todas as aulas que tem no YouTube, vou pegar um livro que fala sobre equilíbrio. É isso que a gente precisa? Não. Lembra que eu tenho que tirar o excesso? O que de equilíbrio que cai na minha prova? Certo? Isso é importante. Dentro de equilíbrio, o que é mais importante? Isso. Tá, como que é o grau de dificuldade das questões de equilíbrio que cai na minha prova? Esse é o grau de dificuldade. Para cada grau de dificuldade da minha prova, como que eu resolvo o exercício? Então se cair nesse grau de dificuldade, eu vou resolver usando essa sequência. Se cair nesse grau de dificuldade, eu vou resolver nessa sequência. E aí vai. Você tem que fazer isso, gente, para todas as matérias. Para matemática, vamos pegar exemplo de matemática aqui, probabilidade. Quando a gente fala de probabilidade, tem diversas possibilidades. Mas eu vou fazer Santa Casa. Como que cai probabilidade dentro da Santa Casa? Eu só vou estudar, se o meu foco é passar na Santa Casa, eu só vou estudar a probabilidade do jeito que cai na Santa Casa. Não, Débora, eu vou fazer Santa Casa e FAMERP. Então vamos abrir esse leque aqui. Eu tenho que estudar a probabilidade do jeito que cai na Santa Casa e na FAMERP. Então beleza. Quantas possibilidades nós temos? 8? 7? Eu tenho essas possibilidades, é assim que cai. Ok. Eu sei resolver essas 7 possibilidades? Aí eu preciso estudar. Essa é a primeira, essa é a segunda. É assim que resolve. Beleza, eu sei como cai, eu sei resolver. Aí o que eu tenho que fazer? Treinar. Aí eu pego uma lista de exercícios com essa característica, com esse perfil, com esse grau de dificuldade e começo a resolver. Beleza? Aí você vai começar a ficar pronto. E você tem que fazer isso para todas as matérias. Se você fizer isso somente com as matérias que vão cair na sua prova, gente, a quantidade de coisas que você elimina, você não tem que gastar tempo e energia. A quantidade de conteúdos que você elimina, que você não tem que estudar. E se você não estuda coisas desnecessárias, aquele tempo que você estaria vendo um conteúdo que não vai ser cobrado de você, você vai gastar fazendo o quê? Exercícios. Fixando, resolvendo exercício, entendendo, estudando os exercícios. Então, é por isso que sim, é possível passar em menos de um ano. Porque você tira tudo que é excesso. Vou dar alguns exemplos, só para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Igual tem uma forma, mas o que seria um excesso, tá? Vocês já estudaram conjuntos? Não sei se já viram, mas é muito comum quando a gente entra. Primeiro ano tem conjuntos, quando a gente entra no cursinho, a gente aprende muita parte de conjuntos, funções, a objetora. Gente, já viram isso? É comum vocês verem isso no cursinho, não é? No começo? Matemática básica, porcentagem, juros simples, juros compostos, e tarará. Você vê tudo isso, não é isso? Conjuntos, não cai nas nossas provas. Tem prova de vestibular que cai conjuntos? Tem provas que caem. Mas, nas nossas provas da VUNESP não é uma questão recorrente, não é um conteúdo importante. Então, gastar energia nesse conteúdo é deixar de gastar no que realmente importa. Beleza? Outra coisa importante, eu vou pegar um conteúdo de química, né, que é muito comum. Ciclo dos gases para química, né? A parte de gases, máquina, né? Ciclo. Isso cai? Em algumas provas, sim, outras não. Então todo mundo que vai fazer vestibular da VUNESP tem que estudar ciclo gasoso? Não. Algumas provas específicas, sim, outras não. Propriedades coligativas, tem a parte teórica e a parte de cálculo. Débora, igual tem um que me pergunta, eu devo estudar propriedades coligativas? Depende, qual é a prova que você vai fazer?
Dependendo da prova que você vai fazer, você precisa estudar propriedades coligativas só a parte conceitual. Dependendo da prova que você vai fazer, você tem que estudar conceitual e cálculo, que pode cair uma ou outra. E dependendo da prova que você vai fazer, você nem precisa se preocupar com propriedades coligativas, porque não vai cair na sua prova. Beleza? Então, para eu reduzir o tempo, para eu conseguir passar em menos de um ano, que é possível, o que você precisa entender? Tudo que é excesso, eu tiro. Deu para entender isso, gente? Ficou claro? Então, tire os excessos, tire o que você não precisa. Então, assim, o que acontece muitas vezes... os alunos têm tanto medo de chegar na hora da prova, não conseguir passar. Nossa, eu já levei bomba ano passado, não consegui. Ele quer ver tudo. Eu quero estudar tudo, eu quero saber de tudo. Não. Somente gaste tempo e energia. Só estude aquilo que realmente é importante para você. Certo? Então, esse negócio, essa média de 3 anos para se preparar é justamente porque as pessoas fazem da forma errada. Então, o aluno vai estudando tudo. Não, elimina. Vou olhar, pegar tópicos aí, sei lá, humanas a gente não tem a menor noção, né? Mas, vou pegar português. O que realmente é importante em português que eu tenho que estudar? O que não é, excesso, tira, certo? Então, é por isso, uma grande sacada, né? É uma coisa que eu falo com os alunos, qual que é a sacada para que a gente consiga passar em menos de um ano? A primeira coisa, um plano definido. Você precisa saber qual é a faculdade que você quer. Porque tudo isso, todo esse planejamento, o conteúdo recorrente, o que vai ser cobrado, o que não vai, o que é importante, o que não é, só tem uma forma de saber. Só tem como eu traçar essa meta de uma forma, sabendo qual é a faculdade que você quer passar. Certo? Então, só recapitulando aqui, que isso é assunto para um outro vídeo, para uma outra live. Qual é a faculdade que você quer passar? Lembra? Eu falo muito sobre isso e, gente, vocês precisam, você que quer passar esse ano, precisa fazer isso. Defina, eu quero passar na faculdade A, B, C, D e E. Fechou? É isso que você quer? É isso que eu quero. Legal. Se você já definiu qual é a faculdade, todo o resto a gente consegue definir. Por quê? Pela faculdade a gente sabe grau de dificuldade, do grau de dificuldade a gente conhece o critério de seleção, o que aquela faculdade espera do candidato, sabendo o que ele espera a gente sabe o que tem que trabalhar, quais são os conteúdos recorrentes, qual é o critério de correção que aquela faculdade usa, então o que ela aceita, o que ela não aceita. Percebeu que tudo começa onde você quer passar? Quando o aluno fala comigo, não, eu vou prestar todas, onde eu passar eu vou, nós temos um problema. Você até pode prestar todas e onde você passar você vai. Só que você precisa escolher algumas para você focar. Porque estudar para todas você não vai conseguir, né? Não em um ano, beleza? E aí tem às vezes um aluno que fala comigo, Débora, mas eu conheço um aluno que passou na faculdade A, B, C, D e E. Eu também, eu tenho vários alunos na mentoria que passam em 5, 6 faculdades no mesmo ano. Como nós tivemos em 2021, né? Vou postar para você que nós temos vários alunos que passaram em várias faculdades. Beleza? Só que isso é consequência de um trabalho feito. Beleza? Então nós focamos em algumas, eu vou passar na faculdade A, B e C. Beleza, então nós vamos trabalhar em cima disso, dessas aprovações. Débora, mas eu vou fazer mais 10 vestibulares além dessas 3. Ok, pode prestar. Só que nós vamos estudar para essas 3. Essas nós vamos garantir, nós vamos passar. E as outras? Se eu passar, eu estou no lucro. Se eu passar, beleza, eu escolho onde eu quero estudar. Deu para entender isso, gente? Então, o que define quanto tempo você vai estudar, uma das coisas, né, que define quanto tempo você tem que estudar para se passar em medicina, é o seu planejamento. Uma coisa que eu posso te garantir é possível passar em menos de um ano. Só que o seu planejamento tem que ser muito bem feito. Então essa ideia de que eu preciso 3 anos, eu preciso de pelo menos 5 anos, não tem como passar em medicina direto do terceiro. Gente, isso eu acredito, né, que para quem acompanha aqui o perfil, já está mais que certo que não é verdade. É possível passar direto do terceiro, é possível passar depois de muito tempo fora da escola, voltar a estudar e passar em menos de um ano. Então, direto terceiro é possível, voltar a estudar em menos de um ano é possível, você está no cursinho é possível. Do que a gente precisa? Desse planejamento. Então, defina, faça o seu planejamento.
Tire os excessos, ok? Eu falo muito do edital sintetizado. Não pegue o edital pronto que o vestibular te oferece e comece a resolver. Pegue um edital sintetizado. O que é importante para mim? Você tem que selecionar o que é importante para você. Você tem que saber o que você tem que estudar. Se você tirar esses excessos, conseguir saber o que tem que estudar, é claro que vai dar certo. Beleza? Então, às vezes é muito comum, né, o aluno se basear no planejamento do colega, do amigo, do primo, do colega do cursinho. Cuidado! A sua dificuldade pode ser diferente da dificuldade dele. Pode ser que você tenha muita habilidade em química e a pessoa não, né? Eu tenho alunos que já... Débora, olha, eu mando muito bem em física e matemática, mas química é um problema para mim. Igual, é muito comum, tem alunos que voltam agora, né? Ah, eu tô voltando a estudar agora... e eu quero fazer medicina, só que tem engenheiros. Engenheiros normalmente vão muito bem em exatas, só que tem problema com química. Ué, então é uma dificuldade pontual. Ah, Débora, eu já sou bióloga, igual tem uns que fizeram biologia e voltaram a fazer medicina. Pô, não tem problema com biologia, mas é um aluno que tem problema com matemática. Então, você concorda comigo que se eu pegar o mesmo cronograma, se eu pegar o mesmo planejamento e entregar para os dois, nós vamos ter problema? Então é por isso que você não pode, não deve usar o cronograma específico de outra pessoa. Você precisa se conhecer, fazer o que é importante para você, estudar o que é importante para a sua prova. Então você pode ter o seu melhor amigo, sua melhor amiga, vocês vão estudar juntos, só que você quer Santa Casa, seu amigo quer Einstein. Vocês não podem usar o mesmo planejamento. São provas muito diferentes. Beleza? Então são situações diferentes, são pessoas diferentes, dificuldades diferentes. Então o planejamento tem que ser diferente para que vocês duas, né, vocês, amigos no caso, consigam passar esse ano. Então quanto tempo eu preciso para passar em medicina? Te garanto que em menos de um ano você consegue, desde que esteja disposto a fazer o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. Beleza? Então tire todo o excesso, faça um bom planejamento, escolha quais são as faculdades que você quer passar, só estude o conteúdo que vai ser cobrado de você, conheça critério de seleção, critério de correção, saiba fazer os exercícios certos, quantas vezes for preciso fazer, tá? Então, eu vou fazer quantos exercícios? A quantidade de exercícios que você tiver que fazer para passar. Se eu tiver que fazer 100 exercícios para aprender probabilidade, eu vou fazer 100 exercícios. Por quê? Porque probabilidade não é se vai cair na minha prova, mas sim como vai cair. É certeza que vai estar lá. Uma coisa que eu falava muito para meus alunos ano passado, se você errar, hoje, dia 4 de janeiro, eu estou te falando, probabilidade vai estar na sua prova. Gente, se a sua prova for acontecer em dezembro, você não pode errar probabilidade. Dia 4 de janeiro eu te falei isso. Vai cair probabilidade, não é se, vai cair. Então, essa é uma matéria que você tem que dominar. Só que aí tem uns que falam, então eu vou fazer todos os exercícios de probabilidade. Não. Foca do jeito que cai na prova que você escolheu. Foca em resolver exercício com o mesmo grau de dificuldade. Para quando chegar na prova, não ser uma surpresa, é natural. Só mais um exercício. Agora, se você pega vários exercícios, várias versões, vários graus de dificuldade, quando você chegar na sua prova, você pode separar com uma surpresa. Entende? Você pode olhar para aquilo, putz, não foi assim que eu vi probabilidade. E infelizmente tem uma surpresa negativa. Deu para entender? Então, quanto tempo eu preciso para passar em medicina? No máximo 1 ano. Você só precisa do quê? De planejamento certo. Deu para entender isso, gente? Ficou claro aqui? Alguma dúvida com relação a isso? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem alunos meus aqui, eu estou vendo aqui no Instagram, tem alunos meus que nós vamos montar esse cronograma, tudo isso juntos, né? Mas quem não é? Você já começou a montar o seu cronograma? Você já sabe quais as faculdades que você vai estudar, que você quer passar esse ano? Você já sabe o critério de seleção dessa faculdade? Quando vão acontecer os vestibulares? Você decidiu seu cronograma ou não? Como é que nós estamos aqui no Instagram? Manda mensagem aqui pra mim, meninos e meninas que estão aqui comigo ao vivo. Diga pra mim. Porque assim, o planejamento, tem gente que negligencia isso, né? Tem gente que negligencia a ideia de planejar. Não, eu vou estudando e vai chegar na hora e vai dar certo. Não. Parte da sua aprovação é o seu planejamento. Se você tiver um bom planejamento, você tende a ter um bom resultado, tá? E quando eu falo planejamento, gente, é em todos os sentidos. Planeje o horário que você vai estudar, a sequência que você vai estudar, quais conteúdos você vai intercalar. Faça o planejamento de que horas você vai fazer sua atividade física, que isso é extremamente importante para você conseguir
sabe? Manter a tranquilidade, manter foco, a atividade física ajuda muito. Ah, eu jogo, eu pratico esporte, sei lá. Faça o seu planejamento. Só assim a gente tem mais chance de dar certo e ter sucesso. Deu para entender? Beleza?